Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real sem cortes dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia, a nossa sociedade, com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo, é isso mesmo, ao vivo, e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza, e você que está acostumado comigo aí, pode ir no meu Instagram pessoal, Ricardo Bezerra, e no meu Facebook, Ricardo Bezerra. E o tema de hoje, no mês dedicado às mulheres, o mês de março, nós vamos conhecer uma grande história de vida e profissional de uma grande mulher. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1940, filha de pai cearense. Formou-se em arquitetura e urbanismo e foi uma das primeiras mulheres arquitetas a lecionar na Universidade Federal do Ceará. Lá, ela foi a responsável pela fundação do curso de paisagismo da Faculdade de Arquitetura. Ela estagiou com o grande Burle Marx e é autora de grandes projetos aqui no Ceará. Uma mulher com múltiplos talentos, ela também é artista plástica e representa de forma inconteste a figura feminina na contemporaneidade e personifica a verdadeira ligação entre a arquitetura e a arte. Gostou, professora? Aí, ó, um elogio grande, né? É bastante. Eu estou falando da minha amiga, professora Nícia Paz Borman, e ela chegou para mim antes do programa e disse: Ricardo, eu não sou muito midiática. Eu disse: não tem problema, professora, eu vou lhe fazer assim. E ela está aqui a atender o nosso pedido. É uma honra muito grande recebê-la. Ela que vai ser homenageada, uma das mulheres homenageadas pelo Shopping Rio Mar, no Rio Mar Mulher. E ela está aqui no Conexões para falar um pouco sobre a história de vida e profissional dela. Professora Nícia, grande prazer, uma honra ter você aqui. Para mim é um imenso prazer estar com vocês e principalmente ter sido convidada pelo Ricardo. Tá bom, professora. Vamos lá, o programa tem 1 hora de duração, mas passa bem rapidinho porque a conversa é boa. A gente tem muito o que conversar, especialmente com uma verdadeira enciclopédia da arquitetura, que é a senhora. Vamos começar pelo começo, professora. Eu queria que você me falasse um pouco sobre seu pai, que era cearense, sua mãe catarinense, é isso? Paranaense. Paranaense, e você nasceu no Rio de Janeiro. Como é que foi isso? Bom, meu pai era militar, então, com isso, ele, como tenente, foi para o Paraná e lá casou com minha mãe. E nós vivemos a maior parte do tempo de infância e juventude mais para o sul, embora viéssemos aqui no Ceará e tal. Mas eu vim para cá somente depois de formada. Mas então, seu pai estava servindo no Rio de Janeiro, já casado com sua mãe, e você nasceu no Rio de Janeiro. Me conte aqui, na época que a senhora nasceu, nos anos 40, né? A sociedade era um pouco, meio totalmente machista, né? Bastante. Bastante, né? Mas você resolveu estudar, se formar, ter uma profissão. A gente vai já falar sobre a profissão que você escolheu, que é a arquitetura. Eu pergunto a você, já que nós estamos no mês das mulheres, né? Foi algo que você procurou ir em frente, seguir uma carreira ou encontrou resistência na família ou ao contrário? Não, na verdade, o meu pai via com bons olhos eu fazer um curso superior. Mas ele não esperava que eu pudesse, com isso, me emancipar um pouco. Você escolheu arquitetura por quê, professora? Seu pai era engenheiro, era militar, mas era da arma de engenharia, né? Era. Aí entra a questão do desenho, né? Sim. Quando criança, eu tinha esse meu tio que era arquiteto, desenhava muito bem. E eu desenhava, gostava de desenhar, mas não me achava assim à altura. E quando eu fui escolher a profissão, eu, na verdade, escolhi engenharia.
eu era muito ligada às exatas e tal, e escolhi engenharia. E o meu pai chegou, não, mulher em canteiro de obra, nem pensar. E com isso eu acabei indo para arquitetura. Quer dizer que teve um pouquinho de machismo aí também. Mas não acabou que deu certo, né? Não, como se arquiteto não fosse, né, para o canteiro de obra. Pois não é? Mas, professora, me diga aí. Eu já conversei, eu sou do ramo, né? Eu sou do mercado imobiliário. E eu tenho grandes amigos arquitetos, muitos. E eu me lembro que uma vez, conversando com um deles, que é eu não vou citar o nome aqui, mas é muito importante aqui, eu diria hoje na arquitetura brasileira, e ele me confessou que ele não sabia desenhar direito. Rapaz, eu não sei desenhar direito. Mas como é que tu é arquiteto sem saber desenhar? E você falando agora, veio aqui uma analogia, né? Veio uma similaridade entre vocês. Certo. Eu lhe pergunto, sinceramente, então quer dizer que para ser um bom arquiteto, o caso dele já provou isso e o seu também, não é necessário você saber desenhar bem, ser um artista do desenho, né? Eu tive um marido arquiteto que desenhava muito bem, mas eu nunca fui muito exata nos meus desenhos. Mas o que não quer dizer que você não seja criativa, que você não possa criar arte também, né? Vamos lá. Como é que foi a sua faculdade? Eu sei que você conheceu seu esposo, né, lá na faculdade. Me conta um pouco, relembre um pouco como é que foi seu curso de arquitetura na hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas antigamente era a Universidade... Faculdade Nacional de Arquitetura. No Rio de Janeiro. É a Universidade de Brasília. Aí foi em Brasil. Universidade do Brasil. Do Brasil, mas era no Rio de Janeiro. Era no Rio de Janeiro. Conta como é que foi esse período, professora. Olha, para mim foi um período muito interessante na minha vida, porque ele abriu portas, né? E a gente pegou uma época que o Rio de Janeiro estava em efervescência. Nós pegamos a época da Bossa Nova e a nossa faculdade na Praia Vermelha era o centro do lançamento da Bossa Nova e tal. Então a gente entrou muito nesse clima. E nós tínhamos nós tínhamos uma equipe de professores também muito boa. Muito qualificada, Muito qualificada. Naquela época, você chegou a estagiar com o nosso decano do paisagismo, né, brasileiro, o grande Burle Marx. Eu queria ouvir de você duas coisas, professora Anice. Primeiro, quem foi Burle Marx? Qual era a essência do trabalho dele? O que é que ele tinha de melhor? E como é que foi a experiência de estagiar com ele? Você estagiou no escritório de Burle Marx, não é isso? Olha, você me fez uma pergunta difícil. Quem é Burle Marx? O Burle Marx era uma pessoa múltipla. Era um artista que começou a trabalhar, quer dizer, no início eu acho que ele se interessou pela botânica e depois começou a ver a vegetação brasileira nos museus, nos jardins botânicos do exterior, na Alemanha. E aí se interessou em trazer isso para cá e começar a trabalhar, então, fazendo jardins. Ele começou em Recife. Quer dizer que o primeiro trabalho dele foi em Recife? Foi em Recife, os primeiros trabalhos dele foram em Recife. Mas eram trabalhos privados ou foi alguma coisa junto ao poder público? Eu acho que teve algumas praças e alguns jardins privados em Recife. Aí. Então quer dizer parece que a família nessa época estava morando em Recife. Então quer dizer que Burle Marx começou pelo Nordeste, então, Começou pelo Nordeste. E aí você foi estagiar lá. Como é que foi? Você foi chamada, fez uma seleção? Como é que Olha, é até engraçado isso. Depois eu conversando... Nós éramos duas amigas dentro da faculdade e a gente estava procurando estágio. E aí disseram, não, ali no Leme tem um lugar... A gente não fazia a menor ideia de quem era Burle Marx. Mas ele já era conhecido nessa época? Ele já era. Ele estava fazendo jardins na Colômbia, já tinha um trabalho bem... E aí você foi... Nós fomos e fomos admitidas, realmente não está... Totalmente, sim. Mas foi uma coisa maravilhosa esse estágio. Como é que foi? Conte aí, o que foi que você viu lá, o que foi que você aprendeu lá? Olha, nessa época ele trabalhava, eu acho que em 3 projetos, já com outros arquitetos, inclusive estrangeiros, e nós caímos assim no desenvolvimento do projeto do Aterro do Flamengo. E foi muito interessante porque o Roberto era uma pessoa muito acessível, a gente chamava de Roberto, fazia questão que a gente chamava de Roberto. E era uma pessoa muito acessível e ele considerava muito a gente.
E ele conversava com a gente na prancheta, porque naquela época era aquelas pranchetas enormes, né? Uhum. Com um papel vegetal e a gente desenhando lá, fazendo palmeirinhas e não sei o quê. Mas, de repente, ele dizia assim, olha, essa parte aqui vocês podem resolver. Isso nós estávamos no 3º ano da faculdade. Era para nós assim. Então, ele dava no escritório, né? deu liberdade para pequenas intervenções a gente fazer. Já fiz algumas no outro parque também, diferenças de nível, não sei o que, tratar. E foi onde eu aprendi muito nessa parte. Quer dizer, então, professora Nícia, que você participou do Aterro do Flamengo, do paisagismo do Aterro do Flamengo original. Original. Que coisa fantástica. Aí eu olho aquelas palmeiras grandes e disse, olha, aquela palmeira foi um risquinho que eu fiz aqui. Eu posso dizer, professora, que sua predileção pelo paisagismo, ela adveio do seu estágio com Burle Marx? Ou você já tinha, assim, uma tendência para o paisagismo? Não, eu gostava, mas não era assim, inclusive não era o meu foco na época. E mesmo depois eu saí de lá, estagiei com os irmãos Roberto, que era um grande escritório lá do Rio também, e ao vir para cá, foi interessante. A minha formação teve uma ajuda, assim, porque eu entrei na arquitetura, trabalhei com arquitetura e, ao iniciar na faculdade, nós tivemos... A nossa faculdade, ela era vinda da Belas Artes. E a faculdade aqui recebeu um insumo de São Paulo, que pegava a parte do Bauhaus e da Gestalt e tal. E eu tive que mergulhar nessa área, nessa época. Isso me levou muito para a área de artes. Uhum. Mas vamos lá. O Burle Marx, Roberto Burle Marx, ele era arquiteto ou não? Não. Não era. Mas quando você foi estagiar, então você sabia que ele era um paisagista, né? É. Então você já estava indo lá porque gostava de paisagismo, né? Não necessariamente. Estou dizendo que a gente foi para lá sem saber para onde a gente estava indo. Sabia que era um escritório que estava recrutando. Entendi. Deixa eu lhe contar uma coisa aqui, professora, sem citar nomes, tá? Uma vez eu fui fazer um paisagismo numa casa que eu tenho, e gastei uma grana violenta, porque esse negócio é caro, esse paisagismo, viu? E aí, coloquei lá, gastei, sei lá quanto nas plantas, botei umas plantas. 3 meses depois, a metade das plantas tinha morrido. Porque não se adequaram ao clima, sei lá o que diabo foi que fez. Eu não sei se a minha aguação estava perfeita, porque era automática. Eu não sei o que diabo foi que aconteceu, eu sei que eu perdi metade das plantas. E a gente vê que é preciso que o paisagista, né, ele conheça a planta. É verdade. Ele conheça a botânica. Ele não vai colocar uma planta que não tem nada a ver na beira da praia para o diabo da planta morrer. Não é verdade? Certamente. É isso mesmo ou eu estou falando besteira? Não, é certo. Isso aí está mais que certo. Inclusive, porque eu estava na faculdade, como eu tinha feito esse estágio e foi pedido que se introduzisse a disciplina de paisagismo, como eu era a pessoa que estava mais próxima, eu fui encarregada disso. Mas para fazer isso, eu fui para agronomia, eu fui estudar botânica, eu fui estudar ecologia, geografia, geomorfologia. Sabe que aquela planta... Tudo que se relacionava com a paisagem. Porque eu fui atrás dos cursos de paisagismo que existiam no exterior. E peguei os programas e vi que eles eram muito mais extensos até do que a gente realmente tinha feito no escritório do Roberto. Impressionante. Então você foi atrás de saber a essência... O que era o planejamento da paisagem. E tem tudo a ver com arquitetura. Eu acho que um arquiteto que entra para o paisagismo e tem essa noção espacial, etc., leva uma grande vantagem daquele que é só paisagista, né? Professor, e aí você estava lá, conheceu o seu esposo. Qual era o nome do seu esposo? O nome é complicado. Eu chamava ele de Gert. Mas ele é Gerhard Ernst Bormann. Gerhard Bormann. É alemão? Ele era descendente alemão. Gerhard Bormann. E aí vocês vieram de volta para o Ceará, né? Vocês se conheceram na faculdade, casaram na faculdade, estudaram no Rio de Janeiro, se formaram no Rio de Janeiro. Seu pai, cearense, militar, obviamente, eu já conheço, meu sogro também voltou para o Ceará. Seu pai deve ter voltado para o Ceará também. Como é que vocês vieram parar aqui no Ceará? Se seu marido era alemão?
Pois é, o meu pai apareceu com essa ideia, estávamos nos formando, ele só tem um irmão, nós dois estávamos nos formando, ele em medicina e eu em arquitetura. E o meu pai, conversando com o reitor, soube que ele estava precisando de professores na área dos dois. Então, ele chamou a gente e aí o Gert veio para cá para conhecer e se apaixonou pela cidade. Foi mesmo, que beleza. Aí nós viemos. Quer dizer, então, que foi uma coincidência, assim, um pouco influenciada pelo seu pai, né? Também, foi influenciada, sem dúvida. Ele tinha muita vontade. E vocês vieram, então, diretamente para a Universidade Federal do Ceará para o curso de arquitetura lecionar. Foi, a ideia era essa. A ideia era essa, né? Uhum. E como é que foi a chegada aqui e você no magistério? Bom, imagina, né? Porque a demanda naquela época da faculdade era muito represada. Então, eu peguei a segunda turma e eu tinha alunos que eram estagiários de escritórios de arquitetura há muitos anos. Então, tinha o Delberg, tinha o Nearco, na minha primeira turma. E eu me sentia assim, eu entrava na sala... Você é uma assim, menina, né? Me encostava na parede. Agora. E o pessoal dizia que eu era muito dura, porque aí eu tinha que ser, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Só uma perguntinha, um adendo aqui. Você foi a primeira mulher professora da Faculdade de Arquitetura? Olha, na época que eu cheguei, havia uma pessoa que chamava Hebe. Não me lembro agora o sobrenome dela. E ela dava História da Arte. Mas depois a Hebe, eu acho que ela foi para o Piauí e ela desapareceu. Eu nunca mais tive notícia dela. Aí fiquei eu. Uma das primeiras, vamos dizer assim, para a gente não ser injusto com a Hebe, com né? ela. Com a Hebe. Mas qual era a cadeira que você lecionava lá, professora? Eu iniciei com uma cadeira que chamava Comunicação Visual. Era Comunicação Visual 1. E essa cadeira, na verdade, era uma cadeira que dava uma introdução ao desenho básico, à composição, enfim, toda a parte ligada ao desenho propriamente, mas o desenho no sentido já da arte, sabe? Entendi. E aí deu certo, né? Você gostou, né? Era meio dura com os alunos. Foi dura com o Delberg, não? Fui, o Delberg, inclusive, me entregou peças lá. O pessoal ficava me provocando e eu... professor. Então, o tempo passou, né? Vocês gostaram, se radicaram aqui em Fortaleza. E me conte como é que foi a história da criação do curso de paisagismo lá na UFC. Que foi você que criou? Foi, mas foi assim, na verdade é a disciplina de paisagismo, né? Uhum. E foi isso, eles pediram uma época e aí até eu peguei praticamente eu peguei 2 semestres em que eu fiquei fazendo disciplinas no PC para poder me preparar para realmente conceituar o curso, na verdade, sabe? Fiz outros cursos em São Paulo também, depois eu fiz especialização em paisagismo em São Paulo também. Então, aí eu mergulhei realmente na área de paisagismo. De paisagismo. Que aí nasceu aquela cadeira de paisagismo. A cadeira de paisagismo dentro da Faculdade de Arquitetura. E quando você veio aqui com seu esposo, professora, vocês fizeram algum trabalho privado, vamos dizer assim, ou foi contratada pelo poder público para desenvolver trabalhos efetivos na cidade? Olha, a gente teve vários contatos. Na verdade, quando ele veio, houve assim, uma oferta de vários trabalhos que depois não funcionaram. Como assim? Ele nessa época, ele estava trabalhando na Oca com o Sérgio Rodrigues e desenhava móveis e tal, então ele procurou uma empresa que tinha decoração e prometeram, então, inclusive um escritório para ele. Depois, quando a gente chegou aqui, a coisa morreu. Mas a gente ficou dentro do departamento de obras da universidade e fez vários projetos para a universidade nessa época. Além disso, a gente tinha escritório fora e fazia projetos particulares também. Mas fazia projetos particulares também, né? Uhum. Professora, naquela época você como mulher, você já falou aqui que tinha que se impor, né? Era meio dura lá com os alunos e tal.
Mas existia, assim, algum preconceito pelo fato de você ser mulher e ser arquiteta e estar lá como professora da universidade, fazendo trabalhos? Tinha algum preconceito em relação ao fato de você ser mulher? Era até engraçado, porque no início eu trabalhava com o meu marido, né? Nós tínhamos escritório junto e a gente, nos primeiros projetos que a gente pegou, era uma reforma e tal. E como era um projeto pequeno, eu comecei a desenvolver e tinha que falar com o cliente, né? Só que eu falava com o cliente e ele só se dirigia para o meu marido. Não dava nem bola. E a coisa ficou assim, tão incômoda. E vários colegas também queriam trabalhar com ele, mas não queriam que eu estivesse junto, que eu resolvi dividir. Então, cedo, a gente separou os 2 escritórios. Foi mesmo, professor? Foi. Uhum. Desde cedo já? Você percebeu isso aí, não aguentou isso aí? Aí eu disse, não, vou fazer armário, vou fazer cozinha, vou fazer... Aí saí, né? Só uma pergunta, quem ganhou mais serviço, foi o seu ou foi o dele? Depois dessa saída. Não, na verdade, eu acho que ele saiu muito bem. Ele era, na verdade, um excelente arquiteto. Pena que morreu jovem. Pena. Ele faleceu, vocês eram casados há quanto tempo? Nós estávamos com 12 anos de casado. Muito pouco, né, professora? É. Muito pouco, muito pouco. Professora, vamos lá. A arte na arquitetura, né? Na minha visão, cada empreendimento que eu vejo, cada fachada de prédio que eu vejo, eu sou muito ligado à fachada, eu estou fugindo um pouquinho aqui do paisagismo, né? Eu vejo uma obra de arte, né? Até porque um prédio... Vamos tirar aqui aqueles empreendimentos mais populares, né? Aquelas caixinhas de fósforo que a gente diz, né? Mas assim, esses empreendimentos, eles não se repetem. Né? Eles são, via de regra, assinados realmente pelo arquiteto. Ele não quer repetir uma fachada bonita daquela. A pergunta que eu lhe faço: o arquiteto necessariamente é um artista? Você considera, assim como eu considero o arquiteto um artista? Tem que ser? Eu acho que sim. Inclusive, eu, quando faço um projeto, até eu já trabalhei com outros colegas que dizem, não, pare com isso. Eu fico em cima, eu estudo o interior e a fachada juntos, e eu consigo criar realmente uma obra de arte dentro da fachada, entende? Então, você concorda comigo que o arquiteto, a arte, ela está intrinsecamente ligada à arquitetura? Certamente. Tudo que você faz, óbvio, uma planta de um apartamento, você não precisa fazer daquilo ali uma arte, né? A planta, desenhar a sala aqui, não sei o quê. A planta é uma questão de escala, muito de escala. Pronto. Mas, embora exista a arte de você transformar pequenas áreas em espaços exato, agradáveis, mas tudo é escala, né? Mas não é aquela arte visual, né? Aquela arte que te impacta visualmente como é uma fachada, né? Então, o arquiteto é essencialmente um artista. Muito obrigado, professor, por concordar comigo nisso aí, né? Tá certo. E aí, professor, o seu escritório, o nome, me corrija se eu estiver errado, era Oikos, né? Oikos. O que é que significa Oikos? Oikos em grego, eu não usava grafia grega, mas oikos em grego significa casa, habitat. Como eu vinha com o escritório, porque eu passei 17 anos em Brasília, lecionei na universidade lá, e depois me aposentei e resolvi vir para cá. Como eu vinha trabalhando nessa época com paisagismo, eu achei que era melhor abrir um escritório de paisagismo. Então, por isso o nome Oikos. Entendi. Por essa relação com o meio ambiente, com toda essa... Professora, você teve uma ligação forte, por exemplo, com o governo do prefeito Juracy Magalhães, né? Você fez... eu fiz algumas coisas. Algumas coisas. Mas eu queria que você elencasse aí pelo menos 3 obras suas, eu estou chamando de obra... paisagismos, né, que você considera que foram assim as suas melhores, né? E dessas 3, aquela que a senhora considera a melhor, aquela que quando você terminou e viu aquilo tudo pronto, olhou assim e disse assim, parla. Olha, eu tenho que dizer assim que eu me decepcionei um pouco no trabalho,
porque eu fiz muita coisa e pouca coisa foi executada. Muita coisa ficou no papel. Muita coisa ficou no papel. E muita coisa que foi executada foi... Porque assim, eu trabalhava não só com a vegetação, como com o urbanismo. Sim. O traçado urbano, as calçadas, o revestimento de calçada, porque tudo isso faz parte do paisagismo, é evidente. Sim, claro. É o tratamento do espaço externo. E o que acontecia é que muitas vezes a vegetação era deixada... ou não colocavam, ou mudavam porque era mais conveniente, porque alguém dizia que não gostava daquilo. Porque, assim, de planta, todo mundo acha que entende. É verdade. Olha aí. Você quer que eu lhe diga? Pois é, essas plantas que morreram, caríssimas, que eu paguei, minha mulher resolveu colocar as plantas na cabeça dela lá. Não é que as bichas estão vivas até hoje. E tá bonito lá no negócio. Pois é, tem essa história das plantas que são daqui, que são de memória. Eu, por exemplo, a minha casa hoje é uma floresta, porque eu coloquei tudo que tinha referência para mim. Então, o meu jardim... Até uma pessoa passou e disse assim, seu jardim não tem projeto, mas ele... É bonito, é lindo, né? Professora, o que é um jardim bonito? Qual é aquela planta que deixa aquele jardim bonito na sua visão hoje, assim? O que é que torna um paisagismo belo na sua visão? Olha, o paisagismo, mais que tudo, é arte. Sabe? Então, para mim, na época que eu me liguei mais com paisagismo, ter ido para Brasília e ter começado a trabalhar com arte lá, diretamente, foi muito importante. Então, a primeira vez que eu fiz um projeto de casa-cor lá em Brasília, eu senti que eu estava fazendo arte no espaço. Aquilo ali era... Então, eu acho que é a combinação do desenho, dos pisos, e das cores e texturas da vegetação, na medida que você combina coisas que podem ser coisas até sem importância. Não são plantas caríssimas, mas ela vai combinar com a outra, a cor, a gente pensa na cor e tudo. É arte pura, pura. Por falar em arte, professora, você também é artista plástica, não é isso? Eu me meto assim. Mas você falou em casa cor. Inclusive, eu queria mandar um abraço aqui para outra grande mulher que já esteve sentada nessa sua cadeira aí, que é a Neuma Figueiredo, falando em casa cor. Neuminha, um beijo para você. Uma craque, né? Uma campeã, uma batalhadora, eu nunca vi. Batalhadora, realmente é. Uma mulher que chega do zero em pouquíssimo tempo. Outro dia, primeira vez que eu participei de uma casa cor com ela, eu faltando assim uma semana para casa cor, eu fui lá ver. E não tinha nada feito. Mas é assim mesmo. Eu não tinha muito contato com ela, eu chamei. Eu digo, dá pra chamar uma responsável aqui pra esse negócio? Aí fui apresentado a Neuma, né? Que a gente fecha o negócio, eu não participei. Neuma, sou o Ricardo Bezerra, da Lopes Imóveis. Eu queria lhe dizer que você é um irresponsável. Você não vai terminar esse negócio. Falta uma semana e esse negócio não tá feito. Ela calminha com aquele jeito dela. Calma, Ricardo. Vai dar tudo certo. Não é que deu? Saiu perfeito. Essa mulher... Casa Cor é uma loucura. É uma loucura, né? E aí, me conte aí, essa Casa Cor que você participou, foi no Rio de Janeiro? Foi aqui? Não, foi em Brasília. A primeira foi em Brasília. Mas você participou aqui também? Participei de 2 aqui. Foi? Mas como paisagista ou como arquiteta de interiores lá? Como paisagista. De toda a Casa Cor? Não, de locais. Locais específicos, né? Locais específicos. Você ainda hoje pode-se dizer que você é uma discípula de Burle Marx? Você segue ainda os traços dele, as ideias dele no paisagismo? Não necessariamente. Eu viajei muito, e para o arquiteto é muito importante viajar, e a gente fica vendo o que é feito em paisagismo em outros lugares também. O que eu acho que eu tenho do Burle Marx é essa atenção na combinação das cores e texturas na vegetação, de fazer da vegetação uma obra de arte.
Combinação de texturas e cores na vegetação. Na vegetação. O que torna realmente um ambiente bonito, né? Lindo, né? É o que dá vida. Mas, professor, você não me respondeu. Qual foi a obra da sua vida? Quer tenha saído do papel ou não. Vamos fazer o seguinte, me conte uma que não saiu do papel, que ficou um sonho, e uma que foi executada. Que você mais gostou. Das poucas, tem uma que é interessante. Antes mesmo de eu ser chamada e tal, quem era o prefeito? Não me lembro quem era o prefeito, mas havia um professor nosso que foi secretário de urbanismo. E ele me chamou para fazer um bosque numa área em frente ao Hospital Militar. Que é a Praça das Flores, eu acho. Que é a Praça das Flores. Aí eu puxei todos os meus conhecimentos adquiridos no Burle Marx e fui lá montar procurei a vegetação nativa, isso foi procurei quando, árvores. Foi em 70, eu acho. E aquilo era um areal, né? E depois, a gente plantou as árvores, eram desse tamanho. E eu viajei, realmente eu fiquei aqui, eu não acompanhei muito. E quando eu voltei, aquilo era um bosque mesmo. E aí lá foi um daqueles trabalhos que você considera... Que foi um trabalho que foi feito, depois a praça em si foi reformada, porque havia um desenho de praça também, mas a praça foi reformada. Mas o que vale na praça realmente é a vegetação que cresceu ali, né? E para mim foi assim, o primeiro, e foi realmente o que foi executado. Foi executado e virou Praça das Flores até hoje, não é verdade? Até hoje é uma praça que é usada. Espetacular, professor, espetacular. Então o projeto da sua vida, né, aquele que mais lhe marcou foi a Praça onde hoje é a Praça das Flores, aquela praça do Hospital Militar. De certa forma, porque para mim é muito bom quando você tem um projeto e esse projeto é ocupado, que ele atinge sua finalidade. Atinge seu objetivo e todo mundo gosta, todo mundo vai para lá, todo mundo se sente bem. Professor, a gente tem que pedir um rápido intervalo comercial. Lhe peço desculpa, deixa eu lhe parabenizar aqui. Está sendo excelente aqui. E nós vamos falar, professor, daqui a pouquinho sobre urbanismo, né? Certo. Às vezes a gente passeia, a gente conhece o mundo, né? E vê aqueles passeios, aquelas calçadas largas, né? E às vezes a gente vai aqui e tem medo de ser atropelado por uma moto. Quando a moto não invade o passeio, né? Isso aí é um problema. Eu quero conversar com você, quero que você me diga qual era a fortaleza dos seus sonhos, aquela que você queria que existisse, e o que é que a gente pode fazer doravante para torná-la cada vez mais, como é que eu posso dizer, com um paisagismo melhor e de uma forma melhor da gente viver aqui nessa cidade que é maravilhosa, é linda. Também vou te fazer outras perguntas, professora, tá certo, sobre prédios altos, os arranha-céus, se você concorda ou não, espero que você diga que concorda. E vamos em frente, a gente volta já já. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte, essa cidadã aqui que está do meu lado, ela nasceu em 1940, tá? Ela veio pra cá sozinha, tá? Eu só não fiz foi um desrespeito a ela de subir as escadas que a gente ia subir. Ela tá contando a história da vida dela. Ela foi estagiária de Burle Marx, o maior paisagista da história do Brasil. Portanto, ela é uma história viva. Está sendo homenageada agora no Prêmio Rio Mar Mulher. E era nossa obrigação trazer uma mulher de fibra, uma mulher campeã, cearense não de nascença, mas filha de cearense. E cearense porque já mora aqui de coração há muito tempo. A professora Nícia Paz Borman contando um pouco da sua história de vida, falando sobre paisagismo, urbanismo e arquitetura. A gente volta já já. De volta com o programa Conexões, nesse mês dedicado à mulher. A gente está recebendo aqui com muita honra, com muito carinho, a professora Nícia Paz Borman. Ela que foi a criadora da cadeira de paisagismo na UFC, na Faculdade de Arquitetura da UFC. Foi uma das primeiras mulheres a lecionar na Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Arquitetura. Por ela, né, já passaram grandes alunos que hoje são grandes arquitetos, como meu amigo Delberg Ponce de Leão. Os Issa também passaram por você, professora? Não, o Issa foi professor logo em seguida que a gente chegou o Zé, Issa, né? O Zé. O Zé. E o Chico não passou, não? O Chico, eu acho que quando ele veio ensinar eu tinha saído daqui já.
Ah, tá bom. Chico, um grande abraço para você, 2 dos grandes arquitetos aqui do Ceará em todos os tempos, que também já esteve sentado nessa sua cadeira. Aqui só senta campeão, viu, professora? Posso mandar um alô aqui para alguns ouvintes, professora? São muitos aqui, você está fazendo um grande sucesso. Posso? Pode, claro. Mandar aqui o alô para um cara cujo avô dele, ele foi criador aqui de grandes empreendimentos e ele é um cara que gostava muito da terra. O avô dele era o Patrolino Ribeiro de Souza, que criou o bairro Guararapes, que hoje é Patrolino Ribeiro de Souza, e que é o meu amigo Patrol, que hoje é presidente do Sinduscom Ceará. Um beijo pra você, grande Patrol. E o primo dele, o Fernando Dias de Souza, são nossos ouvintes mais assíduos aqui. Calilzinho Otocha, um abraço pra você. Fernando Filho, Valmir Aragão. Professor, eu vou fazer um teste com você. Eu vou mandar um alô aqui pra... Diga o número aí. Um que não seja tão alto, mas também não tão baixo. 20, tá bom pra você? Tá certo. Então você vai contar pra mim. Vamos ver se ela passa no teste, né? Vamos lá. Valmir Aragão, Alexandre Bezerra, Luiz Barão, Daniel Freire, Pedro Mendonça, Josielton Aquino, um abraço pra você, Josielton. Ieda Nádia Silva, Luiz Silva, Lucione Leão, Mila Bruna, Samara Oliveira, Rodrigo Pereira, José Wesley, o pessoal lá da Conexão Sindicato Brasil, Virgílio Machado, Rafael Ferreira, Nelson Souza, Guedes Ceará, o grande Guedes, nosso ouvinte aqui. O meu amigo Guedes, ele já foi presidente do Náutico Atlético Cearense, uma grande obra, hoje patrimônio, né, tombado. Guedes, um abraço pra você. Gabriel Mensurato, André Bernardino, Lucas Pessoas, quantos, professora? Tá vendo? Ó, não passou no teste, o outro ali ainda dando uma dica. Olha, só por causa disso. Parece aquele teste de médico, assim, que fica vou botar mais 10 aqui. O pessoal fica pedindo pra mandar alô. Yolanda Braz, Rose Dias, Maria Beatriz, Edivandro Araújo, Luciano Augusto, Roberto Melo, Regina Mateus. Puxa vida, é tanta gente. Eduardo Xavier e Tiberê Viana. Professor, você tá fazendo um sucesso tão grande que eu vou lhe chamar pra você vir aqui toda segunda-feira para aumentar meu ibope aqui, viu? Imagina. Professora, vamos lá. A gente viaja, né? A gente viaja e a gente vê cidades com muitas praças, muito paisagismo, muito urbanismo, né? Cidades que são pet friendly, né? Você pode passear com o seu pet com tranquilidade. Cidades que têm calçadas largas. Por que é que as nossas calçadas são tão finas aqui, hein, professora? O que é que faltou? Sinceramente. Eu tenho umas ideias aqui que se contrapõem, às vezes, aos nossos colegas urbanistas, né? Até eu estive conversando com a IA sobre isso. Foi? Que foi que ela respondeu? Aí eu perguntei para ela o que ela achava que era... o que para ela era urbanismo. Aí ela disse que era planejamento urbano. Eu disse, não, o planejamento, ele dá o programa. O urbanismo cria os espaços. E aí eu disse, e a paisagem urbana, o que é aí? Aí, é urbanismo, né? E aí entra essa questão de se considerar a paisagem no urbanismo. Então, o que o urbanismo? Ele determina onde se constrói, onde vai ter o prédio mais alto, onde vai ter... Então, eu acho que Fortaleza tem um plano que não atende em relação às calçadas às necessidades, porque a calçada de 2 metros, ela não atende. Não atende. Não se pode plantar uma árvore, né? E eu acho assim, que há uma ideia, eu não sei se é da própria cultura aqui, que se uma árvore está incomodando, a gente corta. Aí... Não mais, né, professora? Bastante. Você acha? Ainda há. Ainda há. E não se procura encontrar uma solução para incorporar essa árvore no traçado. Por outro lado, não. Quando você vai arborizar, a gente coloca palmeira, porque a palmeira a gente transplanta. E a árvore custa crescer. Então, a cidade que já foi muito arborizada, ela está simplesmente perdendo muita coisa. E eu acho que é muito dentro desse pensamento, essa árvore está incomodando, vamos cortar. Que é algo cultural mesmo. Que é cultural. Do nosso povo. Cultural. Né? Inclusive, meu pai tinha um pouco isso.
Eu não sei não, eu acho, professor, hoje se você mexer com bicho e com árvore... Agora a coisa está um pouco assim. Mas eu acho que a cidade perdeu bastante com isso e a gente poderia ter um cuidado no desenho. Eu acho que se separou muito a ação de quem faz um sistema viário, cuida do tráfego, do que cuida do espaço. Professora, é por isso que esses... E você conversando aqui comigo, acabamos de decifrar um enigma que é... Um dos enigmas que é a razão do sucesso desses novos empreendimentos urbanísticos aqui em Fortaleza. Posso citar aqui a Terra Brasilis, que também já esteve sentado aí, o meu amigo Eduardo Pinheiro, o Irineu Guimarães, da BLD Urbanismo, né? E muitos outros aqui que trabalham em Fortaleza. As pessoas sentem falta disso. Repito, as pessoas viajam, conhecem o mundo, vê o que é o primeiro mundo. Aí você entra no empreendimento Alphaville, né? Entra num mega empreendimento urbanístico desse, você se sente no primeiro mundo. Aquiraz Riviera, você vê os passeios largos, você vê muito verde, você vê pedaços de primeiro mundo vencendo essa cultura de que qualquer coisinha acontece aí que você corta a árvore, né? Então, esse é um dos motivos do sucesso desses grandes loteamentos em BS, PAR, né? Urbanismo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu só sinto que ele esteja, vamos dizer, que a gente esteja enclausurando esses espaços. Porque repara, né? É verdade. A gente tem poucas praças aqui, públicas. Então, você tem a Luísa Távora, né? Você tem aquelas 2 praças no Papicu. Você tem tão poucas praças que você está citando aqui, querendo saber o nome das poucas. Elas estão cheias de gente. O pessoal vai para as praças, gosta da praça. Então, por que a gente não tem um pouco mais de espaços públicos agradáveis? E aí entra, não, é segurança. Eu sei porque eu trabalhei na prefeitura e queria fazer praça e o pessoal dizia, não põe a árvore porque bandido se esconde nas árvores. Então, é um pouco difícil a gente realmente lidar com isso. Professor, o que é contemporaneidade para a senhora? O estado da arte. O estado da arte de hoje pode se basear no passado? Ou pode ser futurista? O que é a contemporaneidade? Isso é complicado. Só estou fazendo pergunta difícil, né? Isso é complicado. Inclusive, eu tô fazendo um curso com uma pessoa que é muito interessante, que é o Eduardo Frota, que a gente está exatamente procurando discutir essa questão da arte, do que é a arte hoje, o que é contemporâneo, o que não é. Mas... Na sua visão, pelo menos. Bom, a minha visão de arte, inclusive eu tenho uma certa... Arte é aquilo que me diz alguma coisa, me emociona de alguma forma. Te inspira? Me inspira, ela tem essa... Então, por exemplo, quando eu faço, eu gosto muito de fazer aquarela, essa é meu meio mais... E quando eu faço uma aquarela, às vezes eu fotografo muito quando viajo, e eu olho para uma fotografia e na aquarela eu interpreto ela, eu não faço uma cópia dela, mas eu jogo a minha emoção diante daquela situação. Entendi perfeitamente. Ela se comunica com você. Se comunica então, com você. Eu acho que essa liberdade da arte hoje é exatamente isso, quer dizer, a pessoa tem um sentimento e procura jogar aquele sentimento de alguma forma como um objeto de arte. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Eu sou desenvolvimentista. Eu só não sou idiota de não querer um urbanismo decente, não querer verde, não querer mais espaço para você caminhar, você ter praças, etc. e tal. O que está acontecendo é que o poder privado, a iniciativa privada é que está criando as novas praças do Ceará. Vou me permitir citar um exemplo aqui, lá do BS Design, do meu amigo Beto Studer, que aquilo é uma praça doada para Fortaleza. Aquilo é um pedaço de primeiro mundo aqui em Fortaleza. E o novo empreendimento, um terreno até que nós vendemos para ele, onde era a sede do Grupo Gereissati ali na Santos Dumont, esquina com Vigílio Távora, que é outra quadra do Beto, que ali também vai ter um espetacular espaço privado, mas de uso público, tá? E aí eu queria que você me dissesse o seguinte: você é a favor, nas grandes metrópoles, desses prédios
altos, os skyscrapers, os arranha-céus, porque na nossa visão é o seguinte, quanto mais alto é o prédio, menos espaço ele vai ocupar no chão. Eu estou certo, professora? Qual é a sua visão sobre essa modernidade dos empreendimentos aqui de Fortaleza, e não só de Fortaleza, do Brasil inteiro, do mundo inteiro? Eu tive notícia agora recentemente, tem uma coisa de história aí, que o prédio mais alto do Brasil está sendo feito em Camboriú. Balneário Camboriú. Eu conheci Camboriú como uma praia deserta. A gente ia para lá nas férias. E era um lugar lindo. Voltei muitos anos depois e era uma Copacabana. E agora se joga um prédio desse. Pergunto assim, como paisagem urbana, que contribuição esse prédio está dando lá? Professora, é o seguinte, como paisagem, né? Como um skyline da cidade, a melhor possível. As pessoas vão lá só para ver esse prédio. Eu já estou, assim que ele estiver lá em cima, eu vou lá, vou pagar uma passagem aérea, vou gerar emprego. Para você ir lá em cima, né? Entendeu? Para ver o bicho. É bonito, né? Você chega em Dubai e vê aqueles prédios maravilhosos. Agora mesmo Fortaleza está ganhando esses prédios, as pessoas vêm para cá, o turismo está se desenvolvendo, as pessoas querem vir só para ver os prédios altos. E Sim. Ao contrário do que a gente pensa, ele libera espaço urbano, não é verdade? Sim, mas ele libera mesmo ou ele Libera. privatiza esse espaço? Não, ele libera. Não, pelo contrário, né? A iniciativa privada, já que o poder público não fez, ela que está fazendo. Eu falei o exemplo aqui do Best Design, né? Então, assim, infelizmente, porque era o poder público que deveria fazer, a gente tinha que ter mais praças e tal e tudo mais. Eu sou até a favor, professora, se um determinado terreno, eu acho que imóvel parado não deve existir. Você tem que criar, gerar emprego com o terreno. Tá parado demais, transforma numa praça. Não, e esses locais arborizados, a gente fica com pena, né? Aquele terreno da Virgílio Távora com a Santos Dumont tinha uma arborização maravilhosa, né? Mas agora ele vai ficar muito mais bonito e continua arborizado. Até porque quando você desmata, você tem que plantar em outro lugar, né? Você tem que plantar mais, então não tem mais isso, tirou daqui e acabou. Não, você tem que plantar em outro lugar. Mas uma árvore leva 50 anos para formar daquele jeito. O que se pôde transplantar, se transplantou. No que não se planta. Né? Tem coisas que não dá para... No cajueiro, por exemplo, não dá para transplantar. Mas aí o que eu quero falar a respeito disso, eu sei assim que atualmente está muito em moda a arquitetura espetáculo, né? Que é justamente Dubai, outros arquitetos que não criam prédios altos, mas como Bilbao, né? Exato. Então, tá muito... Isso aí é uma coisa que está bem... Mas o que eu sinto, a necessidade é que o poder público possa ter um planejamento, ele possa constituir a cara da cidade na localização desses edifícios. Entendi. Biofilia, viu, professora? Muitos empreendimentos hoje, em contraste com esses prédios dubaiescos, eles são biofílicos. Você tem planta na fachada todinha e é o que está em voga hoje. O estado da arte hoje para a arquitetura de prédios residenciais comerciais é biofilia, né? São prédios... Professora, desculpe eu falar aqui, aos 85 anos de idade, uma moça, uma mulher guerreira que veio dirigindo seu próprio carro, né? Aqui não é fácil estacionar aqui. Eu, pelo menos, às vezes... Não, eu vim como motorista hoje. Veio como motorista, tá só lhe testando. Não, eu só vim porque a minha filha não me proíbe de dirigir. Porque... Mas se não dirigia, né? Você ainda faz serviço, ainda trabalha, professora? Ainda cria obras de arte, tudo? Eu estou trabalhando com arte e estou pegando alguns projetos pequenos, assim, porque eu fechei meu escritório, né? Mas o que é que você está produzindo artisticamente? Qual é a sua obra de arte plástica que você está fazendo? No momento eu estou fazendo eu vou fazer uma coleção de aquarelas que eu me proponho a expor. Mas eu trabalho com cerâmica também. Eu faço de tudo um pouco e não faço nada. Falar em cerâmica, nós perdemos a nossa Emília Porto. Pois inclusive eu fiz cerâmica com ela. Com ela? Quando ela... Uma grande pessoa, uma grande figura. Ela fazia lá na Universidade Sem Fronteira. Que esteja... Emília era uma grande pessoa. No reino dos céus. Professora, qual é a fortaleza dos seus sonhos? A fortaleza dos meus sonhos
era uma cidade com calçadas largas, uma cidade que tivesse uma boa arborização, que a gente pudesse encontrar boas praças, e eu acho que uma cidade que procurasse preservar um pouco a sua paisagem. Ainda podemos fazer isso, professora? É possível? Eu acho que é. Se depender da iniciativa privada, pode contar, porque esses prédios agora, eu estava lhe dizendo, esses prédios agora, de 15 anos para cá, se não tiver um bom planejamento paisagístico, se não tiver algo realmente que remeta à ecologia, etc, etc, sustentabilidade, não vende. As pessoas viajam, as pessoas sabem o que é coisa boa. Eu só queria que eles pudessem ser mais integrados no espaço urbano. E isso entra um pouco do serviço público, né? Porque tem que ter você não tem segurança, você não tem iluminação. Por isso que esses empreendimentos urbanísticos, professor, que não tem... Você entra lá numa casa, não tem muro. Exato. Mas tem o grande muro que fecha o grande condomínio. Não, eu moro no Alphaville, né? Aí você já disse tudo, né? Você já disse tudo. E era uma pessoa que era um pouco contra, mas realmente é um gueto. Você se rende, né? Você se rende. Professora Nícia Paz Borman, eu quero dizer que em nome do Grupo Cidade de Comunicação, em nome do Conexões, de todos os que fazem o Conexões, foi uma grande honra ter recebido a senhora aqui no programa, tá? Já era para ter recebido antes, mas antes tarde do que nunca. Eu queria que você terminasse o programa, passou bem rapidinho, 1 hora de programa, passou bem rapidinho, com um conselho aos jovens arquitetos, aqueles que estão se formando em arquitetura, aqueles que estão trabalhando com paisagismo. Qual é o conselho da arquiteta, e urbanista, e paisagista, e artista Nícia Paz Borman para os jovens arquitetos? O meu conselho maior é que encare a sua profissão com muito amor, porque eu acho que a dedicação e o sentido que você tem uma profissão que é para proporcionar às pessoas bem-estar é uma coisa muito boa. Perfeitamente. Fazer com amor. Quando você faz com amor, tudo dá certo, tudo acontece da melhor forma possível. Essa foi a professora Nícia Paz Borman, que representa aqui a garra da mulher cearense nesse mês dedicado às mulheres. Foi uma grande honra ter lhe recebido aqui, professora. E lembrando que todos os domingos, 8 horas da manhã, na TV Cidade, canal 8.1, nós temos o programa Conexões na TV. Tudo que você viu hoje aqui está sendo gravado e vai ao ar no próximo domingo, às 8 da manhã, um horáriozinho bem legal, para você acordar conversando, entendendo um pouquinho da vida das pessoas, conhecendo a vida das pessoas, dos grandes cearenses de todos os tempos. E na próxima segunda-feira, a gente vai conhecer aqui mais uma grande história. A história de um cara que começou lá de baixo e que hoje tem uma das maiores redes de restaurantes aqui do Ceará, que faz muito sucesso. Mas eu só vou dizer o nome dele na quinta-feira, porque ele já me negou 3 vezes, não é possível que ele negue de novo. E o pessoal tem medo de microfone, você vê, ó. Você tava com medo, viu? Deu tudo certo. Mas eu vou dizer, na quinta-feira a gente solta aí o nome desse grande cearense que tá fazendo muito sucesso e que merece estar sentado aqui na cadeira do Conexões, a cadeira dos campeões. Até segunda, 3 da tarde, se Deus quiser. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade.